Boa noite, meus amigos, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Boa noite, minha colega perita Tirote, já que Tirote já está aqui, deixa eu ver aqui, ela já fez o pedido para participar, já vou. Como é que vocês estão? Meu áudio está chegando bem aí para vocês? Mandem um ok, mandem um oi aí, se tá tudo bem. Olá, Seja muito bem-vinda. muito obrigada, Rodrigo. Tudo bom? Como é que Tudo vocês? jóia. Que ótimo! Olá, experts! Não sei se o Pes- pessoal aqui já me Eu conhece. acho que sim, eu acho que sim. O áudio Acho que algumas ok, pessoas podem até que não podem não conhecer, mas daí a gente já vai fazer a apresentação mais pra frente. já vai se familiarizando aqui. Pessoal, quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui, principalmente da minha amiga Jaqueline Tirotti, que eu Obrigada, não conheço Rodrigo. pessoa, não te conheço pessoalmente, mas acompanho aí você nas redes, né? Há um tempo Olha, já a e vai gente já deve ter participar. se visto em Será? congresso. Pode Sim, com ser, certeza. Eu talvez. acho que pode já ter visto. Pode ser. Eu quero pedir para você que está acompanhando, tem esse aviãozinho aqui embaixo, marca, encaminha para o seu amigo, para que ele não perca essa super live aqui com a minha colega, minha amiga Jaqueline, te pode chamar de Jaque, olha na intimidade aqui, Jaque Sim, Tirotti, pode chamar, sim. com a Jaque Tirotti, marca seu colega, envia o aviãozinho aí e já vai comentando aí de onde você está nos assistindo, porque a gente já vai sabendo aqui qual é a cidade e o estado que você está falando, tá? Manda um boa noite para BH. Boa noite, BH. Boa noite, BH. Então tá aí, boa noite, BH. Jaque, muito prazer em recebê-la aqui no Prazer PCB, é todo meu. tá? Gostaria que você, para quem não te conhece, você fizesse as apresentações iniciais, aí se apresentasse, né? Bom, vamos lá. Eu sou perita, mas no caso eu sou perita judicial, ou seja, eu auxilio a justiça. Então eu vou fazer essa diferenciação porque muitas pessoas, quando eu falo perícia, já imaginam o quê? A perícia criminal, que é a mais famosa, que está na maioria dos filmes, e muita gente não conhece a perícia judicial. Mas antes eu queria saber como é que tá a câmera, tá tudo ok? Que eu tô achando Pra... que tá um pouquinho escuro. Não, tá, para mim aqui tá Tá ok? ok, tá ok, Então tá ótimo. Mas, então, vamos fazer a diferenciação entre perícia judicial e perícia criminal. Então, a perícia criminal, ela é do funcionário público, do Exato. perito criminal, que geralmente ele é da polícia, tem alguns que são vinculados, outros que não, né? Tem Sim, essa questão, mas muitas vezes está na esfera policial, na esfera criminal. Já o que acontece? Na esfera civil, ou seja, no caso do juiz civil, da vara civil, não atua a perícia criminal. Então, até alguns processos, a parte solicita que seja enviada para a polícia. Só que, no caso da justiça civil, o juiz não tem como enviar, porque a perícia criminal já está cheia de casos. muitos. Imagine se tivesse os cíveis, ia ser Pois é, uma bagunça, ia ser muita coisa. Então, os muito. casos cíveis, eles são para os peritos judiciais, ou seja, são experts. São especialistas naquela área que vão responder as perguntas, os quesitos, fazer os esclarecimentos ao juízo que solicitou aquele tipo de perícia. Então, essa que é a diferença. A perícia criminal, o perito, ele é perito, ele está nos quadros do instituto ou da polícia, né, nos casos em que há essa vinculação, e no caso do perito judicial, ele está perito. Então, ele faz aquela perícia nomeado pelo juiz, não é um emprego, não é um funcionário público, ele é um profissional liberal que, quando solicitado, quando demandado pelo juiz, ele exerce aquela função Função de de perito perito judicial. judicial. Isso. Muito bem. Eu Essa que é a fiquei, diferenciação. eu fiquei com dúvida da sua formação, Uhum. como que você entrou nessa profissão de Sim. perito judicial. Faz quanto tempo que você Rodrigo, trabalha com isso? sim, vou responder tudo isso. O que aconteceu? Logo quando eu estava me formando, meu pai já fazia perícia judicial, Olha ele só. foi policial em São Paulo. Ah, Ai, que minha legal. gata, ó, Ah, gente, sua minha gata. gata, ela sempre tá nas lives. Ô, bichinha que gosta de aparecer.
Mas então, meu pai ele já fazia perícia, ele já foi policial e foi para a área da perícia. E quando ele fazia perícia, eu estava fazendo direito e eu não tinha pretensão de fazer perícia. Eu não entrei na faculdade de direito e falei, vou ser perita judicial. Filha, por favor, né? Deixa ela trabalhar, filha, deixa ela trabalhar. Não deixa, não deixa. Deixa a mamãe trabalhar. Depois quer ração boa. Ainda quer ração boa, bichinha. Mas então, eu fazia faculdade de Direito e o meu pai fazia perícia judicial. E quando eu estava quase terminando a faculdade, lá pro final da faculdade, ele falou, Jaque, por que você não me ajuda em alguns laudos, alguns pareceres que eu tenho aqui? Eu falei, tudo bem. Aí que eu comecei a entender a perícia judicial na área de documentoscopia. Entendi. E comecei, fui fazendo, e quando eu terminei minha faculdade, eu não queria fazer a perícia. Eu não queria porque eu não queria ser profissional liberal. Justamente depois eu vou explicar como que é a vida de um profissional liberal, um pouquinho diferente. Sim. Você não tem essa certeza. E naquela época eu falei assim, não, eu quero magistratura, eu quero ser juíza, vou estudar para magistratura, vou meter a cara nos livros e vou estudar para magistratura. Aí meu pai falou assim, tá bom, gata, tudo bem, você quer estudar, você vai estudar. Mas eu não vou ficar pagando os teus estudos, então se você quiser, você vai fazer, eu te dou um curso de perícia judicial, de documentoscopia, e você vai atuar, você se vira, você vai lá, se trabalha e tu paga um curso se você quiser fazer a magistratura. Mas beleza, né? Porque eu queria magistratura porque eu queria trazer a justiça. Eu falei, nossa, o magistrado, né? Aquele que decide. E tem todo aquele romantismo, né? O glamour. Nossa, o glamour de você conseguir trazer a justiça. E eu não via a perícia judicial como uma coisa assim, como magistratura. Eu não via essa beleza toda. Porque é muito pouco falado. Para falar a verdade, é isso. Muito pouco, a gente sabe muito pouco. A gente tem muito pouco da perícia judicial. Até a perícia criminal, atualmente, está sendo mais conhecida, né? Justamente, tem vários peritos que expõem isso, expõem a realidade. E muitas vezes, essas profissões que a gente não conhece, a gente não se inspira. Então, eu não conhecia muito, eu fazia o trabalho, assim, administrativo, uma coisa mais interna, né, pro meu pai, não tinha essa coisa de sair, de fazer a perícia, então eu fazia mais os laudos, trabalho de computador, e não via muito o resultado do que aquele trabalho que eu fazia trazia na vida das pessoas. Sim. Você não conseguia acompanhar. Ver esse resultado. Exatamente, porque eu entregava para ele, e ele aqui fazia o resto, juntava, isso. Então, assim, eu não via abraço Desculpa te interromper, já que mandar um abraço pro perito Kleber Miller, lá do Rio Grande do Sul. Beijo, Kleber. Mandar um Conheço ele também. Mandar um abraço para todo mundo que está entrando aí. Boa noite, só para te interromper, porque muita gente entra e sai, a gente acaba às vezes não cumprimentando. Mas não dá para acompanhar todo mundo, tá, gente? Boa noite aí, mais uma vez. Mas, Jaque, desculpa te interromper. E você estava falando do glamour aí. E quando Rodrigo, que foi? Eu acho que é bacana fixar o tema da live também, para o pessoal que vai entrando. Acabei fixando aqui o título, mas acho que não ficou claro. Obrigada, Kleber. Valeu, abraço, meu amigo Kleber. Valeu, Kleber. Eu acho que não ficou. Eu vou tentar fixar aqui. Não fixou, porque às vezes fica só no comentário. Fica só no comentário. Mas sem problemas, continua a sua pergunta. Quando que você falou assim, bom, não quero mais a magistratura, agora sim eu vou ser uma perita judicial de fato e de direito? Bom, isso foi com o tempo. O que aconteceu? Antes eu fazia para o meu pai, como eu falei, aí eu comecei a fazer aqui no Distrito Federal. Eu tive o curso, tudo certinho, eu já tinha a prática que ele tinha me passado, então eu já tinha tido um pouco da prática, não tanto a prática de peticionar nos processos que ele fazia, no caso eu fazia só recortar assinatura, colocar setinhas, fazia todo o laudo, pareceres dele. E aí eu comecei a atuar aqui. Eu me inscrevi no tribunal, levei os currículos, fiz a apresentação, tudo certinho. Comecei a ter nomeações aqui. E aí, tudo bem. Começa a ter uma nomeação, outra, daqui a pouco você começa a ver o trabalho que é sério, o que aquilo vai ter um desdobramento. Como então, é importante, por exemplo, né? Exatamente. Teve 2 casos que me marcaram muito.
Eu vou contar esses dois casos, que foram os Legal. casos que virou a chavinha, sabe? Que foi que eu vi a importância do perito judicial. Então, o primeiro caso foi o seguinte, foi uma das primeiras perícias que eu fiz, foi numa vara de família. Então, eu fui nomeada na vara de família, era um processo sigiloso, porque os processos da vara de família têm o sigilo, e era uma questão de um recibo, o documento questionado era um recibo de recebimento de pensão alimentícia. E aí o recibo estava sendo questionado pela mãe, a mãe impugnava aquele recibo porque ela falava que ela não tinha recebido aquele dinheiro. E aí eu marquei a coleta de assinaturas, procedi a coleta de assinaturas com ela, coleta de padrões, e na coleta ela falou assim, olha, doutora, está muito parecido com o meu grafismo, está muito parecido com a minha assinatura, mas não fui eu que fiz, Sim. eu não lembro de ter recebido esse dinheiro, mas está muito parecido mesmo. E foi isso que ela me falou, eu falei, olha, eu vou analisar, pode ficar tranquila que eu vou ter essa resposta com essa análise. E tudo bem. Aí eu fui, peguei o documento, comecei a analisar, peguei os padrões e no fim o que aconteceu? Não era dela aquela assinatura. Realmente tinha Cara, algumas divergências, apesar de de muito ser parecido. semelhante, porque ele Sim. tinha o padrão dela, então ele era Sim. ex-marido dela, ele tinha o padrão dela, e eu consegui verificar as divergências, coloquei tudo no No laudo laudo. pericial e nunca mais vi a cara daquela moça, né? Porque eu só tinha procedido à coleta de Sim. padrões. Depois passou um tempo, eu tava andando num shopping, assim, na hora eu não lembrei, assim, nossa, é aquela moça. Mas eu vi uma moça me olhando, assim, e meio que sorrindo. Aí eu pensei assim, nossa, quem é essa pessoa, né? Aí que eu fui lembrar que era ela. Que Então, legal. eu lembrei que aquele laudo que eu fiz, ele ajudou aquela Ajudou, mulher. né? Sim, sim. Sim, porque Resolveu o ela problema, né? nem ela sabia se ela tinha assinado, mas ela falava que ela não tinha recebido aquele valor. Pois Ela é. falou, olha, tá muito parecido, mas eu não recebi esse valor. E realmente, era um recibo, não tinha nada ali, não tinha a forma de pagamento. É aquela coisa, ele quis se livrar ali daquele ônus e colocou o recibo ali. Pois é. A importância do perito, independente aqui se é criminal, judicial, dentro de todo o processo, toda a persecução, Sim, né, no caso, é muito o perito ele importante. vem para trazer a verdade, ele auxilia o Isso, juízo. exatamente. Ele é um auxiliar da justiça e aí é Exatamente. importante demais a nossa atuação. Graças a Deus nós estamos aparecendo mais agora com peritos igual a você, igual a vários outros que estão aí nas redes sociais divulgando o Sim, nosso trabalho. O Evandro Dallavec, que já está aí nos acompanhando, um abraço para ele, que faz sim. um trabalho impressionante divulgando é, crimes virtuais, a parte de rede, tudo isso é importante para trazer o trabalho do perito, né? Sim. E o segundo Faltou um caso? caso. Isso, o O segundo segundo caso, caso. vamos para ele. O segundo caso foi o seguinte: foi um caso de uma cártula de cheque. E o que aconteceu? Era uma cártula que tinha preenchido, ele tinha colocado a data 2012. E o que aconteceu? Naquela época, os sócios, né, essas duas pessoas que estavam transacionando, um era o dono da empresa e o outro era o sócio. Aliás, os dois eram sócios da empresa, mas enfim, eles eram amigos e tinham essa sociedade. E o Reginaldo passou o cheque pro fulano. E esse cheque, o que aconteceu? O fulano guardou esse cheque porque era uma garantia, não era um cheque propriamente dito, que seria descontado, que teria a sua vida ali sendo depositado na conta. Então, ele guardou aquele cheque e o que aconteceu? Parece que o Reginaldo não cumpriu a obrigação, não sei o que aconteceu, eles tiveram uma briga. E o que aconteceu? Aquele cheque de 2012 se transformou num cheque de 2014, porque de 2012 para 2013 não tinha mais como ele Verdade. executar esse cheque, não tinha como ele depositar esse cheque, porque depois de 6 meses não tem mais, então não tem como depositar no banco. Então, o que ele fez? Para evitar que esse cheque se perdesse, ele alterou a data. Então, ao invés de 2012, ele fez um tracinho ali, o 2 virou um 4. E tudo bem. E aí, o Reginaldo não questionou a sua assinatura no processo, ele só falou que aquela data estava diferente da data que ele tinha preenchido aquele cheque. E tudo bem. Aí veio para mim. Veio para mim, fiz a perícia, demonstrei ali aquela diferença.
entre o algarismo, coloquei todos os... Você Tinha utiliza também algum preenchimento. equipamento? Sim, Você tem os equipamentos de luz, toda a parte de sim. iluminação? Muito legal. Nesse caso, eu usei a Bulbright, porque nesse caso foi bem no começo da minha carreira. Então, eu não Legal. tinha equipamentos muito sofisticados, não tinha equipamento de 10 mil, não tinha. Agora, hoje em dia Só a eu já lupinha, investi. tinha só a lupinha, só a Tinha famosa lupinha, a lupinha. luz UV, eu tinha também a Bulbright, que é Ah, uma sim. luz que auxilia na diferenciação de tintas. E eu tinha a Bulbright e o Xing Ling, microscópio Xing Ling. Era isso que eu tinha. E aí eu peguei a Bulbright, peguei o Xing Ling, examinei aquele cheque e Você consegui tinha detectar aquela... só a caneta, Hã? você tinha só a caneta só para fazer o laudo, Tinha só só. a caneta, o cérebro e criatividade, É, bora. pois é. Então eu peguei, coloquei a luz, consegui ver que aquele preenchimento que fazia o número 4 não era um preenchimento que estava ali, era um preenchimento posterior, ou seja, com outra caneta, e consegui demonstrar que divergia também dos grafismos do Reginaldo. Então Legal. demonstrei isso no laudo, e também tinha grafismos do fulano, né, que eu não vou citar o nome dele, Sim. e tinha grafismos dele no cheque. E aí eu Hum, consegui detectar que a caneta era diferente. Ixi, calma aí, que minha gata hoje tá... Dia de live, meus gatos ficam todos agitados. eles querem. Exatamente. E assim, a diferença entre a caneta do preenchimento do Reginaldo e o preenchimento do fulano, ele vinha com essa diferença e elas se convergiam. Então, assim, a mesma alteração da alteração aditiva que estava no cheque Sim, também era convergente, aparentava ser a mesma do preenchimento que do legal. fulano. Então Que eu legal. constei isso no laudo. Eu Você deu constei que o autoria, preenchimento inclusive. dele não dei nenhuma autoria, mas eu falei, olha, essa caneta aqui, ela converge com a caneta que está Olha, escrevendo, a alteração, a reação dessa caneta, ela converge com a reação da caneta que escreve o nome do legal. beneficiário. Mas eu sei que tudo isso, assim, o cara deve ter ficado muito pé da vida comigo, Imagino. porque outra coisa que eu vi foi que o que eu constei ali naquele laudo foi enviado para o Ministério Público. Porque na sentença do juiz, ele deu a pessoa que apresentou o cheque perdeu aquela causa e ele oficiou o Ministério Público para Sim. investigar aquilo, para fazer Criminal. uma denúncia, para ir para o âmbito Sim, criminal vai para o mesmo, âmbito criminal, aquele né? caso. Sim, então Vai para o assim, âmbito não é criminal. só porque é perícia judicial, porque Sim, está no âmbito civil, que a pessoa não vai ser sim, responsabilizada. Então, eu vi que a seriedade de se fazer um bom trabalho, com porque não vai ser certeza. só ali na esfera civil, não. Com Ele vai certeza. para o criminal. Então, Com assim, tem uma certeza. responsabilização. Com E por isso que certeza. eu vi esses dois casos me marcaram muito, porque eu vi Muito a legal. importância do meu trabalho. Com certeza. É muito legal. Parabéns aí. Já vê, já pegou duas buchas aí que já e conseguiu resolver. Isso é importante, com pouco equipamento, porque o Sim, perito trabalha com equipamento, mas com o tutano aqui te ajuda muito, né? sim, sim. O principal equipamento do laboratório pericial é o perito. Olha, Porque sem o perito não interessa o equipamento. exato, O equipamento é exatamente. secundário. Exato. Como Olha, diria Del Pique, né? Vou citá-lo. eu acho que tem uma. A sua irmã tá aqui, ó. Minha irmã é Ah, maravilhosa. Stephanie, Já, minha ó, linda. Amo. já, já fãs por todo lado da família aí, mais ainda, né? A família puxa saco, Olha, né? com certeza, né? Com razão ainda. Nós preparamos um roteiro aqui para nos Uhum, guiarmos aqui, né? E eu vou seguir aqui, se você quiser é, comentar alguma coisa sim. fora, fique à vontade também, tá? Qualquer pessoa pode se tornar um perito judicial? Por exemplo, eu sou um trabalhador aí, eu quero ir lá virar um perito judicial. Como é que funciona esse processo, Jaque? Bom, você tem que ter uma expertise. Então, no caso do perito judicial, ele é um expert. Por isso que eu falo, em todas as minhas postagens, eu falo, olá, experts, porque o expert é aquele que tem uma expertise, uma especialização. Então, antigamente, no antigo CPC, tinha que ter uma graduação. Então, o perito judicial, ele teria que ter uma graduação de nível superior. Só que no CPC, isso foi retirado algumas expertise. Voltou?
Voltou, né? Voltou. Ótimo. Então, assim, Voltou. no CPC anterior... Voltou? No CPC anterior, tinha essa necessidade da graduação. Voltou? Olha, mas você sabe que o Instagram, ele nesse horário, ele começa a dar... É porque tem live para todo quanto é lado, né? Tem live Você vai ver pro mundo inteiro. stories, tem todo mundo. É, Mas, enfim, no antigo CPC tinha essa necessidade de nível superior. Então, o CPC antigo, ele previa que o perito judicial, ele tinha que ter uma graduação, um nível superior. Atualmente foi retirado, não se tem mais essa necessidade. Apesar de alguns tribunais solicitarem o diploma, solicitarem a graduação, mas hoje em dia o CPC novo, ele prevê que tem que ter uma especialização. Então, vamos supor, uma pessoa, um minerador que lide com minerais, com pedras, ele não precisa necessariamente ter uma especialização naquilo. Mas, por exemplo, ele trabalhou 30 anos naquela área. Ele já é um expert naquilo, porque ele está trabalhando naquilo, ele tem a expertise. Então, comprovando isso, ele consegue ser um perito judicial. Mas ele... é muito difícil. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, então. Uhum. Esse novo CPC, ele meio que exclui a graduação formal, quer dizer, a educação formal? Sim. Ele meio que não faz essa... Muita Ele questão. não tem... ele não é um pré-requisito. Então, o perito Entendi. judicial ele não tem que ter obrigatoriamente uma graduação. Apesar de alguns tribunais ainda constarem nos pré-requisitos para se inscrever como perito, o diploma, a graduação, mas isso foi retirado, até uma aula que eu vi, falava sobre isso. Por exemplo, um especialista em ouro, agora me fugiu o nome, mas... O Ourives. Então, ele tem aquela especialidade, ele tem uma faculdade de Deixa eu até Ourives, confirmar se é entendeu? Ourives mesmo. Vou até confirmar aqui se é Ourives. É Ourives. É Ourives, né? Sim. Não, Ele não tem... ele vende objeto de ouro espada, mas ele é um artista que atua como Sim. manipula ouro, né? Manipula ouro, lida com ouro. Mas assim, ele sabe o que é ouro, mas ele não sabe porque ele fez uma faculdade, por exemplo. Ele sabe porque ele trabalha naquilo. Então, assim, ele tem aquela expertise e ele pode utilizar isso em benefício da justiça. Mas eu acho muito difícil uma pessoa sem um curso, sem uma educação superior, dar conta de fazer um laudo. Eu acho muito difícil de dar conta de oferecer esse trabalho para a justiça, mas não há esse pré-requisito no novo código. Mas assim, não é qualquer um. Eu acho que a pessoa tem que ter uma especialidade, principalmente, e saber se manifestar judicialmente. Sem saber se manifestar judicialmente, por mais que ele tenha essa expertise, por exemplo, ele é um Ourives, tem 50 anos de Ourives, mas ele não sabe redigir uma petição. Como é que ele vai trabalhar? Entendeu? Então é isso difícil. que eu penso, sim. Ele tem que ter essas duas habilidades, a expertise e a formalidade de se manifestar. Redação jurídica, isso. Legal. E, assim, o processo é simples. Quer dizer, vamos supor que eu me encaixe nesses pré-requisitos. Eu tenho uma expertise e eu saiba escrever, eu tenho esses pré-requisitos. Eu vou lá e falo, juiz, eu quero ser perito judicial. Como é que faz? Bom, o que acontece? Primeira coisa, se inscrever no tribunal. O novo CPC, ele também fez essa referência aos cadastros de peritos. Então, todo tribunal tem o seu cadastro de peritos. Você vai lá, você vai ter que se inscrever naquele tribunal, exceto o Espírito Santo, acho que não tinha. No começo do ano, eu dei uma olhada e não tinha. Mas agora eu já não sei se fizeram. Tem um cadastro de peritos que é uma seção do fórum que cuida desses peritos. Então, por exemplo, eu quero me cadastrar como perita, tudo bem. Então, vamos lá. Vamos ver se você tem todos os pré-requisitos para atuar. Você vai dar os seus dados, você vai deixar tudo ali para que o juiz, na hora de te nomear, ele saiba quem é você. Então, vai ter teu currículo, vai ter diploma, comprovação de especialização. Então, assim, por mais que essa pessoa tenha 30 anos de atuação naquela área, ela vai ter que comprovar isso. Então, tem toda essa formalidade. Porque, imagina, o juiz nomear uma pessoa que só falou que sabia aquilo. O juiz, ele precisa ter certeza quando ele vai nomear. Sim.
certo. Aí Então é isso, você está você se dentro do cadastra cadastro. no tribunal. Isso é Sim, tudo documentado e aí sim, você está cadastrado e aí o juiz te sim. nomeia a qualquer tempo ou não. Existe aí... Porque essa é uma pergunta que eu respondo bastante. Por Uhum, mais que a nossa página seja de perito criminal, Jaque, uhum, muitas perguntas sobre isso, sabia? Tipo assim, mas sim. só cadastrar, mas eu nunca sou nomeado. E aí, como é que faz? Faz. Funciona essa nomeação. Bom, o que acontece? A nomeação é discricionária do juiz. Então, o juiz é que vai decidir se ele vai nomear aquele perito ou não. E varia muito. Ixi, acho que travou. Tá a tua cara pausada. Pronto, voltou. Voltou. Voltou, voltou. Pronto, acho que voltou agora. Voltou, voltou. Nossa senhora, Voltou. Instagram Tá rodando de novo. tá rodando de novo. Internet, coopera com essa nossa live, por favor, internet. Voltou, voltou. Acho que agora vai. Voltou, voltou. Voltou, Rodrigo. Acho que agora vai. Pronto, acho que travou. Não tá, não tô te ouvindo também. Também não. Não tô também. Finalizar? Tá, ok. Bom, voltamos para a segunda parte. A primeira travou. Instagram nos derrubou, não é? Então, estamos voltando mais uma vez aí, gente. Vocês me ouvem? Vamos lá, mais uma pirote para continuar a nossa live. Oi, oi. Oi, gente. Segunda parte, a primeira. Tô ouvindo. Agora sim, mais uma Agora vez. sim. Já sistematicamente eu percebo isso, já que nesses horários assim, o Instagram começa a travar, sabe? Sim. Eu tenho preferido muito ir para o YouTube fazer essas lives, porque lá Uhum. a estabilidade é bastante melhor. É, lá é a especialidade deles, né? Eles são Pois é. especialistas em vídeo, Eles são experts em live, não é? experts em vídeos. Eu Mas acho que... então, Continua, por favor. vou continuar. É porque eu estava falando sobre a escolha do perito, né? Então, tem amigos meus. Voltou. Acho que voltou agora. Então, vai depender muito do perito e a primeira nomeação depende muito. Eu costumo falar, olha, vai depender de sorte. Porque assim, não tem como você adivinhar. Por exemplo, o juiz vai te escolher e pronto, você vai se apresentar, você vai se cadastrar, você vai se apresentar, você vai levar seu currículo em todos os vários, vai se apresentar, mas isso é um ponto. O outro ponto, que é o juiz te nomear, vai depender dele. Então, não é uma coisa certa, olha, você fez o curso de perito, você vai pegar várias nomeações. Não é. Não é assim. Primeiro vai demorar. A minha primeira nomeação demorou 5 meses. Então não é uma coisa assim rápida. Então se cadastrou, já tem nomeação. Demora. Não tô escutando. Travou o áudio. Putz. Deixa eu ver se sem fone. Deixa eu ver. Não tô escutando. Vocês estão escutando, gente? Ixi, tá ruim de escutar. Não. Tá, voltou. Voltou. Agora sim. Agora eu vou. Que Deus Voltou. conserve até o final da live. Ai, meu Deus. Vai ser Pronto, difícil, voltou. hein? Mas enfim, o que você estava falando, Rodrigo?
Olha, eu já tô tão irritado com esse Instagram que eu até nem lembrei que eu tava Tava falando, falando do... eu tava falando que é uma carreira, que a pessoa Sim, ela não vai achando que ela já vai se inscrever no tribunal e já vai sendo 15 perícias e sair ganhando um rio de dinheiros. Um rio de dinheiro. É uma carreira, a pessoa precisa ir conquistando, galgando espaço dentro dos sim. tribunais, dentro, junto ao juízo, e aí sim, Uhum. com o tempo, com a experiência, ela vai ganhando espaço e vai, né? E eu acho que travou de novo. Sim. Isso é verdade. A primeira nomeação eu costumo Olha, falar que depende de sorte. As demais nomeações, elas dependem da sua competência. Porque na primeira é a questão do juiz confiar naquele perito e falar, não, vou nomear isso daqui. E as outras, as demais, vêm conforme ele vê que o seu trabalho é bom. Então, é torcer para ter a primeira, fazer o melhor possível na primeira, cumprir os prazos, fazer tudo certinho. E depois você pode ter uma carreira muito honrada. Você vai seguindo, mas é dia após dia, é laudo após laudo, é nomeação após nomeação. Assim você vai construir a sua carreira. legal. E, Jaque, assim, quais são os tipos de perícia que você mais faz sendo nomeada perita do juízo? Assim, eu vou me Bom, elencar o top 3 aí, os três mais. eu faço perícia em documentoscopia e grafoscopia, Legal. né? Que na verdade, documentoscopia a gente fala como uma área só, né? Que abrange Sim, a grafoscopia. Então, eu faço sim. nesse tipo de perícia, que é DOC, e faço também avaliação imobiliária. Só que a minha paixão é a documentoscopia. Então, assim, eu sou Certo. apaixonada pela área, é o que eu mais pego. Tanto é que os juízes me nomeiam bastante para a DOC. Talvez eu acho que quando a gente ama a coisa, né, a gente acaba atraindo mais. Então, o meu Certo. forte mesmo é perícia em DOC. Faço muito tanto para o tribunal quanto para particulares. Tem particulares que eu faço para fora de Brasília. Eu não costumo atuar em tribunais fora, porque eu acho que é muito complicado. Teria que ter alguém para fazer a ponte ali no local. Então, eu só atuo aqui em Brasília, no tribunal, e para outros estados eu atuo na assistência técnica. Mas a maioria, assim, 90% é DOC. Eu faço, às vezes, alguma Doc. avaliação imobiliária, mas não é o meu forte. Porque o que eu mais Não, não. Na verdade, o que eu mais mostro no meu trabalho é DOC, e não tanto avaliação. E dentro do doc, o que é o seu carro-chefe? Ah, grafoscopia. Grafo. Tenho pavor de grafo. Análise Já que tenho pavor de grafo. é muito complexa. É uma coisa bem complexa, realmente. O que eu mais gosto na grafo é conseguir. Hã? Eu Pois é. O que eu mais gosto na faço grafo. 10 locais, eu faço morte violenta, mas não quero fazer um grafo. Mas é chatinho mesmo. É muito detalhe. Então, a grafo, ela é detalhe. Ela é muito Ó, mais detalhe do as pessoas estão que perguntando o que é grafo, já. Explica para as pessoas que não grafoscopia. conhecem. Ah, vamos lá. Vamos lá. Bom, grafoscopia é o seguinte, é a ciência que estuda a autoria dos grafismos ou a falsidade, a exclusão de autoria. Então a gente estuda se aquele grafismo ele corresponde com um escritor de um documento questionado, então. Então vamos supor, eu tenho um documento que eu não reconheço a minha assinatura. Então eu peço uma perícia grafoscópica, uma perícia documentoscópica, porque na verdade a assinatura ela está num documento. Então a DOC ela é o documento, é o amplo. A grafoscopia é um ramo da DOC. Então, da documentoscopia. Então é isso, a grafo, ela estuda isso, ela traz a autenticidade dos grafismos, então é isso que a gente pode concluir, se o grafismo é daquele punho, se é a autoria do punho escritor, se é a autenticidade, ou se é a falsidade. Então é isso que é a grafoscopia, essa ciência maravilhosa dentro da Meu Deus, criminalística que esclarece sobre os me deixa escritos. louco isso, gente. Isso é É muito, é coisa muito de detalhe. doido. Olha, não é fácil. Vou fácil fazer. Não. Eu piro o cabeção quando
de Cada DOC, grafo conclusão. aqui para mim. Olha, É. a experiência como eu não tenho experiência com grafo, entendeu? Um C aí faz em. Vou generalizar, faz em 2 dias, 3 dias, não sei se isso Uhum. demora tudo isso. Eu vou demorar um mês Demora. para concluir, porque eu vou ficar ali. Mas essa divergência não é divergência, convergência não é, meu Deus do céu. E olho, relóleo, retrióleo, e não Não, chego em mas lugar nenhum, patino. é. E não, para desvendar os ataques, remates em assinaturas que tem muita sobreposição, é uma Pois é, loucura. Eu às pois vezes é, pego o original, fico ali com o microscópio, calma aí, deixa eu ver aqui para onde que esse traço vai. Quando tem aquelas muito sobrepostas, pois aquilo é, ali eu demoro às vezes uma tarde inteira para desvendar uma assinatura. Então assim, não pois é é. simples. É, tenho pavor. Mas ainda bem, Qualquer ainda coisa pode bem, contar, ainda se bem precisar. que ainda bem que existem peritos que são experts nisso, né? Quero ainda, Sim, inclusive, sim. falo bastante da Carla, que é uma amiga, uma perita criminal lá do Rio Grande do Sul, que eu falo bastante Ah, dela Carla também. Mena. Sim, conheço. Exatamente. Sim, Ela me ajuda bastante também. E sim. agora, você já falou quais são as perícias que você mais gosta, que é Uhum, seu amor é o grafo aí dentro da sim. DOC, né? Mas você não falou só falou do amor, da parte boa, mas e as dificuldades você não falou ainda. O que é difícil Bom, dentro da perícia judicial? bom, na perícia judicial, eu vou falar o que é difícil na parte da grafoscopia. Vamos supor, teve recentemente um caso que eu peguei em que a assinatura da pessoa era uma assinatura letra cursiva, uma assinatura complexa, era o nome inteiro daquela pessoa, escrito por ela. Essa era a assinatura da pessoa. O documento questionado continha uma rubrica com a primeira Hum, letra daquele hum, nome e péssimo. umas minhoquinhas ali que não tinha como eu estabelecer uma autoria. Então, assim, naquele caso, eu não tinha nem como falar que era dele, nem como, assim, estabelecer a autoria, eu não tinha como estabelecer a autoria, eu não tinha como excluir a autoria, porque aquela pessoa poderia ter feito aquela assinatura, poderia, porque se eu quiser fazer um rabisco e falar que não é minha, eu posso fazer aquilo. E ninguém vai provar que aquele rabisquinho é meu, porque é uma coisa simples que qualquer pessoa pode fazer. Então, ali eu tive que fazer uma conclusão, e na conclusão eu não podia nem constar que era autêntico, nem constar que era falso. Então, nem constar que era a autoria dele e nem excluir a autoria dele. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a minha conclusão que aqueles grafismos não correspondiam com o padrão normal daquela pessoa e que ele poderia ter feito aquilo, mas não tinha, nenhum cartório reconheceria aquela firma, e aquele documento teria que ser reconhecido por cartório. Então eu coloquei isso, mas as partes impugnam. E Sim, impugnaram. não tenho E dúvida, né? a perita é inconclusiva, a perita não sabe o Sim, que ela está falando. sabe E de assim, nada. esta idiota tem 8 anos de perícia, faz um monte de curso, vai um monte de congresso e Pois, ela não sabe o que está falando. Aí eu exato. fiz a resposta em impugnação, mostrando que realmente não tinha como estabelecer ali naquele caso e que até demonstrando que outros autores, tem um autor que inclusive foi meu professor, que é muito querido, o Samuel, então coloquei trechos do livro dele, coloquei doutrina e é isso. A impugnação ao laudo, principalmente naqueles laudos que você não consegue dar uma conclusividade, e essa impugnação é que me dói. Porque Sim, eu eu te acho que entendo. assim, eu não consigo responder aquilo, eu não tenho como responder, porque eu não tenho elementos para responder aquilo, e isso me dói porque eu não vou conseguir falar, ó, tá aqui, tá certo ou tá errado. É, Então, é, realmente é difícil. É uma coisa eu assim que sei. para mim é o mais dolorido da área. Eu imagino, porque o perito, a gente quer concluir, a gente quer dar um, A gente né? quer. A gente quer A gente fechar o quer salvar laudo, o né? mundo, a gente quer salvar o Exato. mundo, a gente quer Aí falar você tá chega, certo, tá errado. fala, olha, pode ser para lá, pode ser para cá, e você chega, né? O laudo parece que ele fica não serve para nada, um laudo que é inútil, na verdade, né? Porque você não acabou que você não concluiu nada, e aí É, é. acaba que é impugnação para tudo quanto é lado mesmo, né? Os É, dois essa, laudos impugnaram. Então, pois é.
Pensa. Pense na dificuldade. Pensa o juiz olhando para esse laudo, os dois lados impugnando o laudo do juízo. Essa perita é muito mequetrefe, é muito mequetrefe. Pois é, pois é. Mas eu esclareci ao juízo, eu sim, peticionei, na resposta à impugnação eu coloquei isso, que não tinha como esclarecer, porque era um grafismo muito curto, qualquer pessoa... Sim. Sério, Rodrigo, eu gravei um vídeo, coloquei na minha petição, eu peguei um papel, fiz uma assinatura falsificada e falei, juiz, eu posso fazer. E eu não tenho nenhum perito que vai poder esclarecer que isso daqui é meu. A não ser, não, pelo vídeo dá, né? Mas sim, por uma perícia grafoscópica, não. Então, assim, claro, eu esclareci isso, difícil. Demonstrei. E, assim, aguardando, né? Sim, eu te entendo perfeitamente. É muito difícil. Por isso que eu falo. É muito mais fácil o local de crime. Tá ali, os vestígios estão ali. Deve ser muito instigante, deve ser muito legal. Muito, muito. Mas é uma dúvida, você não tem esse anseio de ir para a área criminal, como perita criminal? Você decidiu que vai seguir a carreira de perita judicial e não tem essa ânsia, esse anseio? Eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana. Eu acho que até, assim, tem alguns pontos em que eu acho que a perícia criminal, ela te dá muito mais segurança por ser uma carreira, por ser um emprego. No caso da perícia judicial, você é autônomo, então realmente é muita insegurança. Qualquer hora o tribunal passa a fazer alguma outra coisa, tem algum outro instituto, sei lá, começa a atuar com licitação, e aí você pode perder todas as suas nomeações. No caso, eu tenho assistências técnicas também. Então, assim, tem uma insegurança, né? Porque você não tem ali aquela coisa certa. Na perícia judicial você não tem como falar, eu vou ter 10 perícias no mês. Não tem como. Não depende de você. Depende da nomeação, depende de te contratarem para assistência. Então, isso é que me deixa um pouco receosa com o amanhã. Apesar de eu ter bastante perícia, tenho uma carreira, mas é um ponto que é aquela pedrinha no sapato. No caso, eu já pensei em concurso, mas eu sou da área do direito. Ou seja, concurso com a minha graduação é mais difícil. Então, seria, por exemplo, concurso para delegada, ou então para magistratura, Ministério Público. Então, se eu quisesse seguir essa carreira jurídica, eu teria que ir para a carreira jurídica. Porque, no meu caso, eu não tenho uma graduação, por exemplo, física, biologia, que são as carreiras que solicitam nos concursos. São poucos estados, não são muitos estados que aceitam o direito como graduação para o cargo de perito criminal. Aí salvo exceções como São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Eu não sei se o DF aceita, eu acho que não, né? Polícia Federal não aceita, DF não aceita, então... O DF é igual a Polícia Federal. Eles se esperam muito. Você teria que vir para o sul do país aqui, ó. Ixi, teria que mudar para o friozinho. Para o friozinho aqui, tomar um ar fresco. Um chimarrão. Tomar um chimarrão aqui com a gauchada. Então aí sim, aí já é aceito, né, o direito. E é uma dúvida bastante recorrente, tá? A graduação de direito, se ela serve para o perito criminal. Estou perguntando aqui se o perito criminal ele atua desde o local de crime até o final do processo. Às vezes, sim. Às vezes nós somos arrolados, intimados a aparecer para ser ouvido aí lá pelo juiz, ele quer tirar algumas dúvidas, a gente aparece sim lá no final do processo também. Não é comum. Na perícia judicial também. Então a gente aparece assim no final lá do processo, tá? Eu sei, eu queria deixar aberto, mas eu sei que você abriu uma caixinha, algumas caixinhas de perguntas. Sim. E apareceram algumas bem interessantes aí. Deixa eu pegar aqui algumas. Uma das perguntas foi o seguinte: aumenta as chances de ser nomeado estar inscrito em uma associação de classe? Então, essa questão de aumentar as chances, eu nunca fiz um estudo sobre essa possibilidade, sobre essas chances de ser nomeado tendo uma carteira de conselho ou não. Mas eu acho que, no caso, uma associação, eu acho que ampara um pouco aquele associado.
Então, vamos supor, eu tive 2 casos de associações, porque tem várias associações de peritos judiciais. Essa foi a primeira dúvida que eu tive aqui, porque Sim, é uma associação ou um conselho? aí é que tá. Na verdade, Não muitas deixou claro. vezes é uma PJ, é uma pessoa jurídica, e Entendi. ali não tem um embasamento, não é um órgão científico, né? Muitos desses Uhum. conselhos, dessas associações, não são realmente conselhos ou associações, são só algumas pessoas jurídicas que se denominam aquilo. Então, eu não vou Entendi. falar nomes, mas assim, tem muitos que são assim. Não posso falar de todos, porque eu não conheço todos, Certo. mas a Claro. maioria que eu conheço é desse jeito. E o que acontece? Muitas associações são bacanas, elas podem auxiliar no sentido de que elas recebem a tua especialidade e aí fazem uma carteirinha, fazem um cadastro e quando você está perante o juízo, vamos supor que aconteça alguma coisa, você tem como comprovar aquela sua especialização. A associação vai falar por você, pode te dar um documento, uma declaração de que você está inscrito, que seu curso é válido. Então, acho que é uma coisa a favor de você. Teve um colega meu que é de um conselho e ele falou que quando ele atuou, o assistente técnico questionou o conselho dele. O assistente técnico era um perito aposentado da Polícia Civil e ele falou que aquele curso que aquele Graduação. conselho dava. Não, falou que o curso que aquele conselho ministrava era um curso fraco, que não formava perito, ou seja, esculhambou o perito judicial. E ele era desse conselho. Ele falou, conselho, ó, se manifesta aqui, impugnaram o meu laudo e falaram mal do conselho. Sabe o que o conselho fez? Não, você que tem que responder, não é o conselho. Então, assim, há conselhos e associações, e aí vai depender. Então, esse Sim. conselho, eu não achei legal a postura dele, porque ele ministrou um curso e ele não teve nem embasamento para fazer uma declaração de que aquele curso prestava, que aquele curso servia, porque se aquela pessoa está formada por aquele curso de perito, ela comprou aquele curso para ter esse amparo, para ter essa especialidade e também para estar amparada por aquele conselho. O conselho não se manifestou, jogou nas costas do perito, ele saiu desse conselho depois disso. Então, assim, depende, porque não é um conselho, não é um órgão como a OAB. A OAB é um órgão muito forte, entre outros conselhos que também são fortes, mas essas associações Entendi. muitas vezes não dão esse Esse amparo ao amparo. perito judicial, exatamente. Então, assim, Eu eu confundi não aqui. tenho nenhum estudo sobre isso. Na verdade, eu achei que é uma associação de sociais e eu Sim, confundi com conselho de classe, por exemplo, conselho de graduação. Por exemplo, eu sou químico, então acho que uhum, travou de novo a minha trava de câmera. novo. Vamos ver se ela vai voltar. Você está me ouvindo, pelo menos? Ouvindo eu tô. Voltou. Então, eu sou cadastrado, desde quando fui graduado, ao Conselho Regional de Química. Então, esse é o meu Uhum, conselho, né? E aí, eu acho que esse conselho, ele tem um pouco mais de legitimidade, né, para uhum, te defender perante esse tipo de sim. situação, né? Agora, Sim, vai falar que a sua inclusive, faculdade é uma graduação válida, exatamente, né? isso, exatamente. E, claro, eu também faço parte de uma associação de químicos. E aí sim, mas hein, eu não quero entrar nesse mérito aí. Mas legal, é Uhum, uma pergunta bacana, né? Uma pergunta sim. bacana. Mas assim, eu acho que é bom, eu acho que é válido ter a associação, mas não é uma coisa imprescindível. Até vou constar aqui, como a gente está falando de perícia judicial, tem muita gente que fala, você precisa fazer um curso para ser perito judicial, você precisa estar inscrito num conselho de perito judicial, numa associação de perito judicial, e não é Nossa, verdade. não precisa de nada Não disso, é. né? Alguns tribunais fazem exigência de um curso de perícia judicial, justamente para o perito, muitas vezes, que é uma pessoa de outra área, às vezes não jurídica, e aquela pessoa não sabe, às vezes, se manifestar nos autos. Então, por isso que eles exigem esses cursos, para que aquele perito saiba se manifestar nos autos. Mas, com exceção, acho que Rio de Janeiro exige, tem mais, acho que Cuiabá também pode exigir, eu não lembro qual outro lugar. Mas, enfim, tem alguns tribunais que exigem curso de perícia judicial, outros não.
Então, mas nos que não exigem, não é necessário ter curso de perito e nem estar associado a nenhuma associação. Legal, legal. E muito menos uma especialização em perícia judicial, né? Quer dizer, não é necessário, não é nem Não. obrigado esse tipo de coisa, porque isso é uma pergunta muito. Eu ouço, escuto e leio muito essa pergunta. Ah, mas se eu fizer uma pós em perícia judicial, eu posso ser perito criminal e perito judicial. Nossa, muito. Não, ele tem que ter especialidade. Se ele tiver especialidade, É, ele não precisa nem de curso de perícia judicial. O curso de perícia judicial é justamente para ele saber se manifestar nos autos. Porque, por exemplo, na pois é. faculdade de Química, você aprendeu a fazer petição? Pois é, jamais. Olha, eu achei que eu ia passar longe do direito. Exatamente. Pois é, eu só via carbono na minha vida. Aí eu venho e passo no concurso de perito, estou tendo que estudar, estudei muito direito penal, Sim. processo penal, administrativo, essas coisas. Que É, horror, né? aí essa área é. Mas assim, a maioria das faculdades, por exemplo, de engenharia, muitas vezes não tem essa Não. redação jurídica, não sabe como se manifestar. É, depois de um tempo de profissão, eu acho que o direito administrativo, constitucional, ele devia ser dado no ensino médio, como base, uma noção, Com toda certeza. Com toda né? Uma certeza. noção de direito administrativo, uma noção de direito constitucional, uma Sim, noção de direito do consumidor. Pelo menos o brasileiro não ser ignorante, como eu era ignorante, e ainda sou ignorante, mas maioria. menos ignorante, né? O povo ser menos ignorante. É, não ter uma noção seria muito bom. Tem uma É. outra pergunta também que eu Vamos vou lá, colocar aqui. vamos Quais são lá. os critérios para nomeação? Bom, os critérios para nomeação é que nem eu falei. Você precisa ter especialidade. Então, é interessante você levar o currículo, a sua carta de apresentação nas varas cíveis, para que os juízes saibam que você existe, porque se eles não souberem que você existe, você não vai ter muitas chances de ser nomeado. Levar a sua carta de apresentação, se apresentar aos juízes. E os critérios para nomeação são você se enquadrar naquela especialidade. Então, vamos supor, sou juíza, eu preciso de uma perícia em engenharia. Eu tenho que nomear um engenheiro. Tem vários engenheiros, vamos supor, tem vários currículos de engenheiro. Eu vou lá, eu dou uma olhada, posso olhar o currículo de algum para ver se encaixa. Ou então, muitos juízes perguntam para outros juízes: quem você tá nomeando para. Ixi, calma aí. Quem Não, eu você tô tá aqui, nomeando? tô te ouvindo. Não, eu só fechei porque tocou o alarme. Mas aí muitos juízes perguntam para os seus colegas quem eles estão nomeando para aquela área. E aí nisso, a sua fama e se você já fez mais trabalhos para outros juízes, você tem mais chances de ser nomeado, porque os juízes já te conhecem. Então, a Perfeito. primeira nomeação é sorte, as demais é competência. Então, é fazer o Exato, muito trabalho legal. retinho, na linha, respeitar os prazos. Quando você está com muito processo, isso é difícil, porque quando você está com um, dois, primeiras nomeações, você respeita o prazo, você fala, nossa, para que 30 dias para Pra o quê, perito né? fazer laudo? Para quê? Nossa, Quando é você está com demais. 30 laudos fazendo em 30 dias, você fala, caramba, É, correr aqui. pois é. Nossa, são 10 dias já, 10 dias. Nossa, e Pensa. é bastante. E a Nossa, gente morrendo para tudo quanto é lado. do céu, é loucura. Loucura, loucura, É, loucura. é Mas bem enfim, complicado. complicado, né? Olha, Sim. você é uma simpatia. Você O prazer é todo é meu. top, como eu disse lá. Você quer falar alguma coisa, quer deixar algum. Eu sei, eu quero fazer uma última observação aqui, que você estará presente na terceira conferência online. Se você tem um cupom para essa galera que está assistindo aqui, que dá desconto. Sim, é que travou um pouquinho o áudio. Eu peguei algumas partes falharam. Mas então, a Da conferência de conferência. perícia, né? Isso. Ah, sim. Isso. E você Posso, tem posso um falar o meu? cupom de. É claro, você está aqui para falar do seu Posso falar cupom de meu cupom? desconto também. Gente, Claro que ó, pode. vai ter uma conferência, vai ter palestra sobre Grafidoc comigo, os casos mais recorrentes no judiciário. Então, ó, Maria, eu falei isso
faz um pouquinho de tempo. Depois você assiste a reprise dessa live que você vai entender. Eu falei sobre esse conselho de classe. Mas vamos voltar aqui. Então, a conferência vai ter vários palestrantes maravilhosos, vários peritos criminais, e eu estarei representando a perícia judicial dessa conferência. Então, gente, quem quiser saber mais sobre grafo, doc, grafoscopia, documentoscopia, quiser saber os casos que eu mais pego, vamos estudar casos, vamos fazer alguns estudos de casos, pergunta, vou fazer algumas perguntinhas, vocês vão ver, vocês vão sair apaixonados pela grafo e doc. Então já pega o meu desconto é que nem o meu sobrenome, tá aqui ó, Tirote. É Tirote o meu cupom, 10% de desconto. Quem quiser saber mais sobre perícia judicial, vai. Se inscreve lá, que a minha palestra vocês vão saber mais sobre grafo e doc. Vai ter bastante coisa interessante. Fora isso, vai ter também as perícias criminais, vai ter vários casos bem interessantes para quem gosta de perícia criminal. Georgia, aproveita o voucher, pega lá, Tirote. É só você escrever Tirote, você vai ter 10% de desconto. Tá certo, gente? Todo mundo pegou aí? Quero ver todo mundo na conferência, hein? Vai ter mais sobre grafoscopia, eu vou falar lá na conferência. Vai ser interessante. Já tô montando a palestra. Bacana, Juliana. Travou um pouquinho, Rodrigo. Ai, senhora, que você estiver lá da conferência, todo mundo... Ó, só escrever, vou até tentar escrever. Olha só, eu não tô conseguindo escrever aqui para escrever com dois... De estatuto e de igreja novamente. Isso. E aí você coloca lá na hora de finalizar, você coloca lá o cupom Tirote e você tem 10% de desconto na sua inscrição da terceira conferência online de perícia. Tá, hoje tá difícil de novo, hein, Vanusa? Tá difícil de novo. Nós vamos ter que repetir um dia essa live aí, já lá no YouTube. Não, tá bom. Então, combinado. Né? Então é o seguinte, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Não é isso? Isso. Muito obrigado a você que está assistindo. E ó, Tirote lá na terceira conferência online. Um abraço a você e até a próxima live. Abraço para você, Rodrigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.